Bora resolver a questão 1069 do bcrowd, diamantes e areia. Lembrando que para resolver essa questão você tem que ter os conhecimentos da estrutura de dados pilha. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui nós vamos receber como entrada uma string que vão ter menor que, maior que e pontos. Sendo que o maior que e menor que representam pedaços do diamante e os pontos representam as areias. E a gente tem que contar quantos diamantes válidos nós temos nessa sequência. Um diamante válido é uma abertura e um fechamento de maior que e menor que. Bom, primeiramente, vamos descartar todos os pontos. Eles não fazem diferença nenhuma para essa análise. A gente só tem que olhar para os maior que e menor que. Então, vamos ver um exemplo que eu acho que fica mais simples. Nesse primeiro exemplo aqui que o bcrowd dá pra gente tem uma abertura, depois um fechamento. Ok, a gente tem um diamante válido aí. Depois a gente tem uma abertura, depois outra abertura, depois um fechamento e um fechamento de novo. Isso são 2 diamantes válidos. Mas veja, vamos observar só esses 2 últimos diamantes. A gente tem 2 diamantes válidos aqui. Porém, a primeira abertura se combina só com o último fechamento. E o primeiro fechamento se combina com a última abertura. Isso aqui é como se fosse uma pilha. Nós estamos empilhando os diamantes. Então, quando a gente tem uma abertura, a gente empilha. Quando a gente tem um fechamento, a gente verifica se ele está combinando com a última abertura. Se sim, a gente tira essa última abertura e formamos um diamante. Agora, imagina que a gente está fechando. Se a gente estiver fechando e não tem nenhuma abertura na pilha, isso significa que a gente não tem um diamante válido. A gente tem um fechamento que não teve uma abertura, então esse fechamento vai ser descartado. Vamos dar uma olhada aqui no outro exemplo. Aqui a gente tem várias e várias aberturas e só um fechamento. Então o único diamante válido aqui é a última abertura com o único fechamento que a gente tem. Todas as outras aberturas ficaram sobrando. Se elas ficaram sobrando, elas também não formam um diamante válido. Então, com esse algoritmo de pilha, a gente pode definir quais são os diamantes válidos e quais são os diamantes inválidos. Então, vamos para a implementação. Eu vou começar criando uma classe para pilha. Nessa classe a gente vai ter que ter uma classe interna node, já que nós vamos fazer uma pilha dinâmica. E o node vai ter uma referência ao próximo e ao anterior. O node também tem que ter um valor. Então, nosso node, o tipo do valor dele vai ser um caractere, já que cada pedacinho da string é um caractere. Eu vou também adicionar um método construtor para facilitar na hora de escrever o resto do código. Então, vamos para os atributos da nossa pilha. A gente tem que ter uma referência ao topo, uma referência à parte de baixo da pilha e também temos que ter o tamanho da pilha. Basicamente só isso. Então, nós vamos precisar daqueles 3 métodos. Vamos começar com o push, que é para adicionar na pilha. O push é void, já que nós não vamos retornar valor algum, mas nós temos que receber o valor que nós vamos adicionar na pilha. Então, o primeiro passo é criar um nó para guardar esse valor que a gente recebeu. Vamos chamar aqui o construtor. Agora, existem 2 possibilidades aqui. Primeiro, a pilha pode estar vazia. Então, se o tamanho for igual a 0, então a gente vai dizer que o nosso novo nó vai ser tanto o top quanto o bottom da pilha. O top recebe o new node e o bottom também recebe o new node. Depois é só incrementar o tamanho, já que aumentamos em 1 o tamanho da pilha. Porém, há também outra possibilidade, que é quando já existem nós na pilha. Nesse caso, já que na pilha a gente sempre adiciona no final, é isso que nós vamos fazer, adicionar acima do topo. Então a gente pode dizer que o próximo do topo agora é o new node. E o anterior ao new node agora é o topo. Então new node.prev recebe top. E agora que o new node está na frente do top, new node passa a ser o novo top. E pronto, a gente já tem um método de push. Agora a gente vai precisar de um método pop, que é para retirar um elemento da pilha. Vamos criar aqui um public char, já que nós temos que retornar o elemento que a gente vai retirar. Pop. Pop não tem parâmetros. E, primeiro, a gente tem que guardar o valor que nós vamos retirar, já que nós vamos descartar o nó, mas a gente tem que preservar o valor. Então, vou criar aqui um char value, vai receber o top.value. Por que é o top? Porque na pilha a gente sempre remove o último que foi adicionado. E já que a gente sempre adiciona no topo, então necessariamente o valor que a gente quer está no topo. Então, o que nós vamos fazer agora é descartar o nó do topo.
Então, nós vamos dizer primeiro que o top agora passa a ser o anterior do top. E agora a gente tem duas possibilidades. O nosso top pode estar vazio, como ele pode ter algum valor. Então, se ele tiver algum valor, a gente tem que retirar essa referência do próximo, já que agora ele é o top, não tem nada depois do top. Então, a gente vai primeiro verificar se o top é diferente de null. E se ele for diferente de null, a gente pode dizer que top.next recebe null. Depois, a gente decrementa o tamanho, já que nós retiramos um valor da pilha. E depois é só retornar o valor que nós salvamos lá em cima. O próximo método é o pick, que é um método mais simples, que é só para retornar o valor do topo sem retirar nada dele. Então a gente só vai criar aqui um public char pick. Não tem nenhum parâmetro. E a gente vai fazer uma verificação, porque a pilha pode estar vazia quando a gente estiver chamando o pick. Então, se a pilha estiver vazia, se size for igual a 0, então a gente vai retornar uma flag para indicar que ela está vazia. Nesse caso, vamos usar x, já que em nenhum momento a gente vai adicionar x na pilha, já que só vão ter maior que, menor que e ponto. Então, se não, ou seja, se ela está com algum elemento, a gente retorna o top.value. Pronto, agora a gente já tem uma pilha funcional. Vamos implementar a questão. Se a gente vier aqui na questão, a gente vai ver que primeiramente a gente recebe um inteiro n, que vai ser o número de casos de teste. Então, lá no código, primeiro a gente vai criar um scanner, que a gente vai precisar para ler a entrada do usuário. Scanner. A gente passa system.in para ler do standard in. E aí vamos ler esse inteiro n. Int n recebe sc.nextInt. Depois, já que nós vamos ler linhas, e a gente acabou de ler um inteiro, então ficou sobrando lá no buffer de entrada uma quebra de linha. Então a gente tem que limpar esse buffer. A gente faz isso fazendo uma chamada a scanner.nextLine. Beleza, a gente já tem o nosso número de casos de testes, então nós vamos fazer n casos de testes. Isso vai ficar dentro de um for. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos ler a linha e guardar ela num array de caracteres, para que a gente possa iterar sobre esse array. Então a gente vai ter um array de caracteres, eu vou chamar de chars, por exemplo. Vai ter um scanner.nextLine, isso vai retornar para a gente uma string, então a gente tem que converter para um array de caracteres. Para isso existe esse método, toCharArray. E agora, a gente vai precisar também de uma pilha para guardar nossos caracteres. Stack, recebe new, stack. Vamos precisar também de um inteiro, quantidade, para a gente conseguir contar a quantidade de diamantes. Então, int qnt. E agora, nós vamos iterar sobre cada um dos caracteres e fazer as operações que a gente tem que fazer. Para isso, eu vou usar um loop for each, que em Java é um for. A gente passa um char c, que vai ser nossa variável iteradora. Aí passa 2 pontos e vamos passar nosso vetor, ou qualquer objeto iterável. Dá para fazer usando esse for each. No caso aqui é chars. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar somente casos de maior que e menor que. O menor que é um caractere de abertura. Então, vamos primeiro verificar aqui se C é igual a um menor que. Se for um menor que, então a gente só adiciona ele na pilha, porque ele está lá esperando para que chegue algum maior que, um caractere de fechamento, para combinar com ele. Então vamos fazer um stack.push o nosso caractere. Depois, a outra possibilidade é que C seja igual a um maior que é um caractere de fechamento. Só que esse maior que só vai ser utilizado se tiver um menor que para combinar com ele. Ou seja, a gente só vai usar o caractere de fechamento se tiver um caractere de abertura aberto. E o que seria um caractere de abertura aberto? Seria um caractere de abertura esperando lá na pilha. Então, nós vamos ver se é um caractere de fechamento e se lá na nossa pilha, se no stack.pick, tem um caractere esperando para ser combinado. Ou seja, se o caractere que está lá esperando é um menor que. Só consertando aqui, precisa ser um else if. E, enfim, o que esse else está dizendo é, se a gente tem um caractere de fechamento, para ele ser válido, a gente precisa de um caractere de abertura esperando por ele. Nesse caso,
a gente pode incrementar a nossa quantidade, porque nós encontramos um diamante válido, e também, e claro, nós temos que inicializar a quantidade com 0. E também precisamos tirar da pilha esse caractere de abertura que foi usado. Então a gente pode chamar um stack.pop. E pronto, isso vai validar todos os nossos diamantes válidos. Então, ao final dessa iteração, a gente pode printar essa quantidade que a gente encontrou. Então, print QNT. E depois, claro, no final de tudo, a gente fecha o scanner, que é uma boa prática. E é isso. Bora mandar pro Bcrowd. Espero que tenham gostado do vídeo.